Eu sempre começo o programa com boa noite, porque a gente grava à noite, mas você pode estar assistindo ele pela manhã, pela tarde. Receba a nossa saudação de acordo com o seu horário, sem problema nenhum. Estamos começando mais um programa na Fita do Tempo. Eu sempre explico a ideia do nome do programa, do canal. Na fita significa assunto aqui em São Paulo. Do tempo tem a ver com história, então é um canal sobre história da igreja. E tem sido muito bom fazer esses programas quinzenalmente. Uma semana sobre, quando a gente tem programa, um dos programas sobre a história da IPB em algum lugar específico, outro sobre um tema ligado à história da igreja de forma geral, não só a Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje a gente está inaugurando algo no canal. Estamos tendo a primeira vez que o entrevistado não é pastor. Até agora, todos os entrevistados são pastores, todos que passaram por aqui. E hoje eu estou com a alegria de entrevistar um amigo muito querido, que é o Arthur Mendes. E vou ter que ficar tomando cuidado para não ficar ordenando ele ao longo da entrevista, chamando ele de pastor, de reverendo, pelo hábito de ficar sempre entrevistando pastores e reverendos. Mas é um amigo muito querido e que domina muito o assunto que a gente vai tratar hoje, que é uma história radiofônica da igreja brasileira. Falar um pouco sobre como esse meio de comunicação tem sido usado pela igreja na história, mas também refletir sobre hoje também, né? Sobre a gente vai precisar voltar ao século XIX, o século XX e tal. A gente pode passar, mas a ideia é pensar um pouco sobre a história recente mesmo e o momento atual que a gente vive, porque os meios de comunicação eles têm história, eles não são os mesmos sempre. E nosso amigo, meu amigo Arthur, vai poder falar sobre isso. E vou, então, dar a oportunidade dele saudar vocês e já poder falar um pouco sobre essa breve história do rádio no Brasil, falar um pouco sobre isso. Flávio, eu que fico honrado de estar sendo convidado por você, meu professor predileto aqui da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo. Suas aulas eram muito boas, gostava muito. Aliás, eu sinto saudade da escola dominical, da nossa igreja e de outras, né? Porque muitas igrejas estão abandonando a escola dominical, né? Está na moda agora, não tem mais escola dominical. Eu gosto tanto porque eu cresci lá em Bauru, na minha igreja presbiteriana, e a escola dominical era fortíssima lá. Tinha um monte de sala, tinha diretor, superintendente, tinha tudo, né? Era completo. Era tão gostoso você poder debater assuntos lá dentro, né, com todo mundo, o seu professor na frente. Agora isso aí está ficando meio longe, né? Estão substituído pelas famosas, que antigamente chamava coinonia, né? Agora tem pequenas células, pequenos grupos, né? Eles dizem que esses pequenos grupos é que substituem a escola dominical, né? Mas não precisa, né, trocar um pelo outro, dá para ter os dois, né? Eu também acho, tão gostoso. Mas é uma coisa boa a escola dominical. Eu realmente ainda dou aula, sou professor ainda de escola dominical, particularmente gosto muito. Eu também, eu como aluno gosto muito também. Eu acho legal porque eu gosto de perguntar, né? Então é uma chance de perguntar. Mas então, meu amigão, a rádio tem uma história longa no Brasil, né? O rádio, melhor dizendo. O rádio em si é aquela história. Ele começou lá nos Estados Unidos, né? Aliás, dizem até que quem inventou foi um brasileiro, né? Tem um tal de um padre Landel, não sei se você viu essa história, lá de Porto Alegre, do Sul, né? Diz que ele inventou o rádio. Só que aquela história, o Brasil diz que inventou o rádio, outro diz que inventou o avião. O avião, a gente já sabe, Santos Dumont, mas tem os americanos que dizem que foram eles, né? Os irmãos Santos Dumont até que acho que é mais aceito, mas o cara do rádio não foi tão aceito assim, né? Então, todo mundo diz que foi o Marconi, lá em 1800 não sei quanto, final do século XIX, né? 1899, por aí. Mas ele virou rádio para valer mais ou menos nos anos 1920, lá nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, uma coisa interessante, ele começou lá em 20, 21 mais ou menos, aí tinha uma rádio em Pittsburgh,
que não tinha programação. Imagina, você começa o rádio. Não sei se você já pensou nisso, né? Você tem você tem um rádio para tocar 24 horas, a princípio. Você tem que ter programas, né? Então, você tem um papel e monta a programação. Aí você pega um papel em branco, uma folha em branco que não tem nada, né? Tudo no começo. Esse dono da rádio, que era uma rádio chamada Westinghouse, ele foi para uma igreja. A igreja chama Episcopal do Calvário. Isso em 1921. O rádio tinha meses. Esse cara foi lá e falou para o pastor se ele não queria fazer o culto que ele fazia normalmente na rádio. E aí, nossa, já está no início da história. Logo no começo da história do rádio, teve a primeira transmissão de um culto ao vivo e fora do estúdio. Já era uma coisa assim, você imagina só naquele tempo, o cara tem um estúdio bonitão, aqueles equipamentos pesados, né, que devia ser naquela época, né? Chega e, vamos transmitir do culto. Como? Aí alguém inventou. Aí o Westinghouse era uma empresa muito sofisticada para a época, né? Eles faziam coisas para o exército americano. Então, eles tinham engenharia para isso, né? Então, foram lá transmitir o culto. O interessante do culto é que a membresia da igreja não queria que transmitisse o culto. Sabe por quê? Eu até anotei aqui o motivo. Porque em Efésios 2, 1, 2, lembra desse versículo? Fala assim, ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os membros daquela época achavam que o rádio era uma coisa do demônio, porque por causa desse versículo, calcado nesse versículo. Uma má interpretação do versículo, né? É engraçado, né? Era uma tecnologia nova, acabou de chegar, recente, novinha, e já tinha gente achando que aquilo era do demo, né? Era de Satanás. Isso acontece hoje. Quando a internet chegou, também muita gente achava isso. Isso daí é coisa do demônio. Na televisão, a mesma coisa, né? Mas aí, esse foi, quer dizer, o rádio... Já no início do rádio, a igreja já estava envolvida. Foi convidada, né? O dono da rádio. Eu acho que provavelmente que os americanos, pelo menos naqueles anos, 1920, eles eram muito mais evangélicos, cristãos do que talvez hoje, né? Apesar de ter ainda, eu acho que você sente ainda que eles têm alguma coisinha, uma semente plantada em cada um dos americanos, né? E chegou rápido no Brasil? Demorou? Então, só para fechar esse assunto aqui, deu tão certo que essa igreja episcopal ficou 40 anos transmitindo o culto, de graça, nessa rádio chamada Westinghouse, lá de Pittsburgh. Bom, fantástico. É interessante, né? Quer dizer, um ponto por evangelho, né? 40 anos. Não é fácil. Você talvez tenha vivido isso lá na sua terra, lá. Você ir para uma rádio secular, transmitir um programa evangélico, sempre foi muito difícil no Brasil. Difícil e caro, né? De qualquer forma, a gente tem uma história interessante também. Mais ou menos em 1943, eu levantei aqui alguns dados, né, para ilustrar um pouco o programa. O primeiro programa de rádio que se tem notícia no Brasil é A Voz da Profecia. Os adventistas sempre foram bons nisso, né? Eles estão sempre na vanguarda desse tipo de coisa, né? Eles tinham um locutor chamado Roberto Rabelo, que até os anos 60 eu ouvia esse programa e a voz dele era maravilhosa, uma voz bonita mesmo. Então, em 43 foram os adventistas. Em 51, a Igreja Presbiteriana aparece com a criação. Não sei se você teve em Campinas uma época, não sei se você já ouviu falar disso. Existiu nos anos 50, 60, até os anos 70, o primeiro centro audiovisual evangélico, foi o CAV. Ele foi feito por dois presbiterianos, por incrível que pareça. Um era um pastor americano, chamava Robert McIntyre, e um pastor que até conhecia, talvez você deve ter conhecido na igreja daqui de Barão Geraldo, que é o Celso Wolff. Lembra dele?
Lembro, Quando lembro. você estava aqui, ele estava vivo ainda, lembra? Ele Eu morreu lembro dele, alguns sim. anos Lembro, atrás, tal. A mulher lembro. dele acabou de falecer também. Eu lembro dele. Ele era um cara, era um fotógrafo naquela época, muito criativo, muito famoso, um pastor presbiteriano, né? E ele e esse Roberto McIntyre criaram, então, o CAV, que durou aí de 50 a 70, quer dizer, pelo menos uns 20 anos. Eu cheguei em Campinas em 77 e a gente ouvia muito falar do CAV. O CAV teve muitas histórias, era um centro de criação muito grande. No final, tinha até um amigo meu, que era da rádio, uma rádio secular aqui, Vidal Ramos. Aqui existia uma rádio chamada Rádio Andorinhas, que é o dono era PUC. E o diretor da rádio era o Vidal Ramos. O Vidal Ramos foi um dos últimos diretores do CAV. Só que ele era um cara que não era crente, né? Então alguma coisa aconteceu que desvirtuou um pouco o CAV a ponto dele morrer, né? Uhum. Aí tem uma outra história legal também, para o nosso lado, que é em 1954, não sei se você lembra de um pastor chamado José Borges dos Santos Júnior. Lembra desse nome? Não, esse não. Ele é presbiteriano, era da igreja ali que a gente tinha, Jardim das Oliveiras. Lembra dessa igreja? Já ouviu falar? Lembro Não é dela. mais nossa hoje, mas é uma igreja que era... Primeiro que está num bairro nobre, né? Plenos Jardins, em São Paulo. Imagina o lugar. Quanto não vale isso hoje, o prédio e tudo, né? E o lugar é bonito. Ela é realmente um jardim, um terreno grande. Ele era pastor dessa igreja. E ele, não sei por que cargas d'água, ele ficou muito amigo do Amador Aguiar, dono do Bradesco. A ponto do Bradesco tinha um programa famosíssimo nos anos 50, chamado Primeira Hora. É um programa de jornalismo de maior audiência que tinha no estado de São Paulo, talvez do Brasil, né? Que começava às 7 horas da manhã, pontualmente. No ar, Primeira Hora, o mais gigante e noticioso paulista. Eu lembro que eu era criança e adorava esse programa, né? E 2 minutos antes desse programa famoso, entrava no ar uma palavra, uma mensagem evangélica de 2 minutos do reverendo José Borges dos Santos Júnior. Que legal. Presbiteriano, contratado, quer dizer, pago, né, patrocinado pelo Bradesco, a ponto que mais tarde a gente ficou sabendo que o Bradesco criou uma igreja lá dentro da Cidade de Deus, que eles chamam, né? E o José Borges foi o pastor do Bradesco durante muito tempo. Não, como então tá desde o início. Eu pensava que tinha demorado mais para chegar, assim, essa presença. E por incrível que pareça, Inclusive dentro da IPB, eu achei que dentro da IPB teria isso que é demorado mais. interessante. A igreja presbiteriana teve alguns repentes. É isolado, tá? Nunca foi a igreja mãe a partir do concílio. Entendi, do Supremo Conselho. Foi Era sempre alguma coisa paroquial, iniciativas. Né? Iniciativas locais. O José Borges dos Santos era um cara que tinha uma voz maravilhosa, grave para chuchu, tinha um estilo muito próprio naquela época, né? Conseguia ser conciso, que hoje em dia... Imagina só, dizem que você fazer um sermão, você que estudou no seminário aqui, você deve saber bem disso. Fazer um sermão de 18, 20, 30 minutos, dizem que é mais fácil do que você tentar fazer um negócio de 2 minutos. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo. Quando você às vezes me dava uma tarefa para a rádio da IPB de fazer um negócio de 2 minutos, dava trabalho. É porque você escolhe cada palavra, você escolhe a entonação de cada palavra. Isso. Tudo tem um peso, né? Você tem que cada frase tem que ter um sentido, um peso e uma informação, né? O discurso livre, maior, né? Você consegue diluir mais. Os erros até somem mais. E você fala uma coisa aqui, você consegue explicar um pouquinho mais adiante, você vai melhorando a explicação, né? No rádio não tem chance de fazer isso, quer dizer, no programa de 2 minutos. Imagina num comercial de 30 segundos, então aí tem que ser doutor para fazer isso. Né? Tem que ser bem assertivo. Você vender um carro que custa 140 mil reais em 30 segundos, não é fácil, hein? Bom, aí depois seguindo um pouquinho aqui no meu cronograma aqui, em 60, esse talvez você deve conhecer, o bispo McAllister, da Igreja Nova Vida. Ele chegou dos Estados Unidos naquela época e comprou um programa que ele fazia na rádio Copacabana. Foi em 60. Quer dizer, 60. Ele fazia um programa chamado Voz da Nova Vida na rádio Copacabana, depois ampliou para outras rádios. Um pouquinho mais tarde,
Você vai lembrar disso. Você lembra que tinha uma tal de rádio relógio, que todo mundo do Brasil inteiro ligava para acertar o relógio na tal da rádio relógio. Ela tocava uns bip. Tocava uns bip para você pegar o relógio e acertar exatamente no terceiro bip, né? Pim, pim, pim. Aí você acertava a hora, né? Não lembro Chamava disso. rádio relógio. Esse bispo Legal. Macalester resolveu comprar a rádio. Só que foi a pior coisa que ele fez na vida. Todo o Rio de Janeiro caiu matando em cima do cara, porque ele resolveu tirar a tal do relógio. Ah! A rádio era conhecida como rádio relógio. Os caras acertavam o relógio. Hoje não precisa mais disso, né? Nossos relógios são acertados por GPS ou pela internet, né? Sim, Bluetooth, etc. Você olha no celular, tá padronizado, é só jogar igual o celular. Não tem mais como perder ônibus, né? Aí esse bispo comprou a rádio e resolveu tirar o relógio. Aí teve que, um pouco depois, ele teve que voltar tudo de novo, né? Aí ele tinha que fazer a pregação dele ao som do bip. Pi, pi, pi. Não teve jeito. Bom, sim, pode ir. Não, seguindo um pouquinho mais para frente aqui, mais uma vez na nossa igreja presbiteriana, assim, agora sim, tem o primeiro movimento quase que oficial, que é a criação da Luz para o Caminho. Mesmo assim, ela começou a partir da iniciativa de um pastor nosso chamado Wilson Castro Ferreira. Não sei se você lembra dele? Sim, Wilson Ferreira. Ele foi famoso, um mineiro, contador de história, um pastorzão, né? Aqueles pastor da antiga, né? Amoroso, carinhoso, etc. O qual eu tive o privilégio de ser meu pastor lá em Bauru também. A Luz para o Caminho nasceu em 76, em setembro de 76, com o reverendo Wilson, trazendo dos Estados Unidos um trabalho da Igreja Cristã Reformada Americana, que fica lá em Chicago. E aí ele fez uma parceria com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, na verdade, foi uma parceria. Não foi uma iniciativa, mais uma vez, não foi uma iniciativa da Igreja Presbiteriana. Vamos criar uma grande central de produção de conteúdo, certo? Foi o Wilson que trouxe e a igreja aceitou. Ele era um pastor muito conceituado na igreja, foi muito fácil de assimilar isso, né? Aí, em janeiro de 77, 3 meses depois, ele me contratou para produtor da Luz para o Caminho. Então, a Luz para o Caminho começou com o Wilson, com a Jean Pemberton, que era uma filha de um americano, que foi até professor do seminário do IBEL. Ela estava aqui no Brasil. E eu como produtor. Que legal. Durante um bom tempo, eu fiquei sozinho, criando programas com o reverendo Wilson. Naquela época, a gente fazia programas de 30 minutos para mandar lá para Bonaire e para Suazilândia, para a Rádio Transmundial, né? Que é o contrato que tinha na época, né? Não era muito fácil você colocar programas evangélicos, principalmente de longos, de 30 minutos, em rádios seculares nos anos 70. 80. As rádios dificilmente aceitavam, né? Mesmo pagando. Poucas já tinham abertura, eles achavam que quando você punha um programa evangélico, você derrubava a programação, entendeu? Aí, em seguida, eu criei um programa de 15 minutos. Aí sim começou a dar certo a história. Muitos pastores nossos presbiterianos, principalmente do Nordeste, tinham acesso a rádios locais, né? E pagavam muito pouco. Então, eles pegavam o nosso programa de 15 minutos, que construía uma série grande, né? O reverendo Wilson escrevia demais, né? Ele é mais ou menos como o Hernandes hoje. Ele tinha escrevia bastante. Ele fazia programas um atrás do outro. Ele tinha que editar um monte por semana, sabe? Porque ele... tem mais um aqui, tem mais um aqui, tem mais um aqui. Então, legal. Ele fazia... E ele era um cara muito dedicado, sabe? Você falar para mim, essa mensagem tem que ter 7 minutos, porque eu tinha que fechar com 15, né? Cravado em 15, né? Aí você tem que pôr uma musiquinha, outra musiquinha, alguma coisa que eu colocava no meio, e ele fazia um programa, a mensagem de 7. Aí ficou um pouquinho mais fácil. A gente montou uma rede grande de emissoras que aceitavam o programa.
E os pastores locais a que levavam, a gente não pagava nada. Nós não tínhamos verba para pagar nada, a não ser para a Rádio Transmundial. Mas para as rádios, não. Então, as igrejas que, de alguma forma, ou ganhavam horário... Ou bancava. Ou bancava. Aí, um pouco mais tarde, eu criei outro programa para facilitar mais ainda, de 3 minutos. Mais uma vez, o reverendo Wilson foi super gentil e fez os 3 minutos. E foi uma bela série. Chegou, aí, nesse caso, ele fazia um monte. Né? Aí era 300 programas por ano. Né? Tipo, mais ou menos que nem o Cada Dia hoje, né? Que eles fazem, a Luz para o Caminho faz 365 mensagens por ano, né? Uhum. Ela podia até se dar o luxo de pegar de 10 anos atrás, misturar com a de hoje agora, mas não fazem. Eles criam, sempre, todo mês, tem algum pastor escrevendo, ou Hernandes, algum convidado, 30 mensagens por cada dia. Né? O Wilson fazia esse o programa chamava A Vida Nossa de Cada Dia, e o Wilson que escrevia as mensagens. Legal. E você falou... uma pergunta que eu ia fazer, você já acabou tratando um pouco, mas pode aprofundar um pouco. Como foi sua chegada no rádio? Assim, você é músico também, né? Então, como foi essa... Foi da música para rádio, da rádio para música, as duas coisas juntas? Eu diria o seguinte, som em casa, qualquer som, música, rádio, sempre teve em casa o tempo todo. Meu pai adorava rádio e adorava música. Então, eu ouvia música na minha casa, no meu tio, que era professor de piano. Então, eu tinha facilidade. Meu pai sempre teve uma vitrola boa, ele gostava, curtia esse tipo de coisa, né? Saía uma nova, ele comprava aqueles vitrolão grandes, sabe? Uhum. Telefunken, coisas do tipo. Então, eu sempre tive muito ligado. E a rádio, que eu me dou por gente, desde os 10 anos, um pouco menos, eu sempre gostei de rádio. Eu ouvia programas que só gente grande naquela época ouvia, tipo o Trabuco, que o Vicente Leporassi, um cara da Bandeirantes, fazia, que era comentário. E tem hoje um monte de programa de rádio que o cara pega um jornal, vários jornais, né, bota em cima da mesa e fica comentando as notícias. Só que naquela época tinha um pouco mais de liberdade, né? Então ele pegava qualquer coisa e falava qualquer coisa. Era o Vicente Leporassi. É um programa que começava às 8 da manhã, eu gostava muito. Tinha o Primeira Hora, que eu não perdia um também, que era um noticioso, com belos locutores, eu gostava das vozes, né? E esse pastor nosso que fazia esse programinha, antes das 7 horas. E eu peguei aquela fase do rádio transistor, quando começou a ficar menor, sabe? Final dos anos 50, apareceram os primeiros Voltics, Mitsubishi, lembra disso? Os gadinhos de couro. Já li sobre. Exato. Então, eu ganhei mais ou menos, de aniversário, meu pai me deu, eu fiquei feliz da vida, né? Nossa, eu não queria autorama, eu queria um rádio. Então, eu tinha meu radinho, que eu ouvia minhas rádios prediletas. Tinha um grandão do meu pai, que eu ficava vasculhando à noite, ouvindo BBC de Londres, Rádio Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, porque à noite pegava bem, né? De dia você não conseguia ouvir essas rádios, só ouvia as rádios de São Paulo, né? Eu morava em São Paulo nessa época. As rádios grandes, BBC, a Voz da América, as rádios do Rio, tipo, que eu gostava muito, que era Jornal do Brasil, não sei se você já ouviu. Eles tinham uns programas à noite que eu adorava. E era tudo moleque, tá? 10, 11, 12 anos. Ouvia os programas de ondas curtas na Rádio Bandeirantes, que eles tinham uma programação diferenciada às tardes. Lembra do Fiore Gigliotti? Ouvi falar desse cara? Ele era locutor de rádio, locutor de esportes na Rádio Bandeirantes, muito famoso na época. Ele tinha um programa chamado Cantinho da Saudade, 5h30 da tarde, na Rádio Bandeirantes, ondas curtas. E eu já ouvia essas coisas. Sempre ouvia. Então, rádio é uma paixão antiga, né? Eu sempre fui apaixonado por rádio. Porque rádio tem uma coisa boa, que é muito fácil, né? Não te obriga a fazer nada, você só ouve. Você fica livre para fazer outras coisas. Você vai na cozinha, faz café, não sei o quê. Mas o rádio está tocando ali, você está ouvindo, né? Não é que nem a televisão, o cara tem que ficar te olhando alguma coisa, né? Te absorve mais a TV, né? Eu gosto de dirigir com rádio.
Então, o rádio é um companheiro, né? Sempre foi um companheiro. Eu sempre ouvi rádio o tempo todo. Difícil me ver sem um fone de ouvido, andando, caminhando e com algum som aqui ouvindo, certo? Hoje eu tenho minhas rádios prediletas, pela internet ficou mais fácil, né? Você pode vir qualquer hora do dia e da noite, né? E então sempre foi. E aí, depois eu mudei para o interior, mais ou menos em 67, 68, quando eu fui para Bauru, exatamente quando eu me converti lá na igreja presbiteriana, né? Aí começou esse lado artístico, desse talento pelas artes, começou a desvendar um pouco mais fácil, porque na igreja eu consegui tocar violão, ter grupo de louvor, naquela época eu chamava isso, né? O nome era Conjuntinho. Era o Conjuntinho. Então tinha eu lá, o Ed, o Bilão, minha turminha lá, tinha um conjuntinho, tocava meu violãozinho. Ali começaram a nascer as primeiras músicas. E no interior é muito fácil quando você gosta de alguma coisa, por exemplo, rádio. Você vai para uma rádio, bate na porta, aí de repente tem um curso para locutor. Eu fui lá na Rádio Ouro Verde, que era a melhor rádio de Bauru naquela época, fiz um curso de locutor. Eu devia ter 13, 14 anos. Aí eu fiz esse curso, quer dizer, comecei a me apaixonar mais ainda. E não quer dizer que eu trabalhava, porque não dá para 14, 15 anos você não pode trabalhar, né? Mas eu tinha um programa de esporte, o cara me convidava, eu ia lá e dava a hora certa. Arthur, qual é a hora? Fala a hora, por favor. Eu falava a hora, né? Em Bauru, 15 horas, 30 minutos. Um moleque fazendo isso. Mas era uma curtição, né? Era uma coisa incrível. Eu, um moleque, uma rádio de verdade, um locutorzão, com vozona pesada. Naqueles anos, a voz era pesada, né? Hoje em dia, qualquer um é locutor de rádio, né? Antigamente tinha que ter aquele padrão, né? Padrão de voz grave, né? E ser na frente de um cara, bozano. Sabe, já viu esse cara falando bozano? Aquela voz grave. Então é isso aí, quer dizer, em Bauru eu consegui trabalhar em rádio. Trabalhar não, tá? Não vou falar a palavra que não é correta. Eu ia na rádio, estágio, vai. Fazia um estágio, um trainee estágio lá era, na... não tinha essa história de... Não tinha essa palavra estágio, nem trainee, muito menos trainee, né? Você ia lá, o cara te aceitava, era mais fácil, né? E aí... E você foi para música também? Você participou dos Vencedores por Cristo, né? Então, aí com a história do meu conjuntinho lá da igreja, em 73, mais ou menos, eu e o Ed, meu grande amigo Ed, a gente sempre achou que a gente sempre deu bem como amigo e como na área de comunicação, né? Nosso sonho era ter uma agência de propaganda em Bauru, eu e o Ed, né? Aí a gente foi para São Paulo, juntos, fazer cursinho para comunicações, que é o que eu tinha na época, porque Bauru não tinha esse tipo de curso, né? Você tem que ir para São Paulo, né? Aí eu fui, morava com ele, eu fiz cursinho lá para entrar na ECA, porque eu não tinha dinheiro para mim, ou era a ECA da USP, né, que era de graça, ou voltava para casa e não fazia nada, né? Nem sei o que ia fazer. O Ed passou na FAAP, que é uma escola famosa em São Paulo, eu passei na USP. Então a gente morava junto. Como a gente ia todo fim de semana para Bauru, porque era tudo mais barato, né? Hoje é mais difícil. Toda semana você pegar um ônibus e viajar para sua terra natal, né? Naquela época era mais barato. Então a gente ia na igreja, fazia os ensaios no sábado, cantava no domingo, tudo bonitinho. A gente resolveu, a gente percebeu, eu e ele, que a gente não tinha muito amigo evangélico em São Paulo. Então, um dia eu fui lá, eu e o Ed, a gente foi lá no Vencedores por Cristo, e a gente convidou vencedores para cantar em Bauru. E essa equipe que foi em Bauru foi uma equipe interessante. Quem foi o Sérgio Pimenta, lembra dele? Um cara que toca um violão, tocava, ele morreu, infelizmente ele morreu, né? Toca um violão, pra época, para mim era o cara melhor violonista evangélico que eu já vi na vida, tocando na minha frente, certo? O Sérgio Pimenta. E fazendo cada música impressionante, músicas de altíssima qualidade, né? Era um Milton Nascimento evangélico, a qualidade musical dele era inacreditável. A gente conheceu essa equipe e, ao mesmo tempo, eles conheceram a gente. O Zizão, esse pessoal daquela equipe, o Dimas Pesato, né?
E a gente tinha um conjuntinho lá, que esse pessoal do Vencedores chamava a gente de Trio Bauru. Porque a gente abria muito vocal, tipo Bidi, sabe? Que era a coisa da época, né? Cantava a música abrindo vocal, aquele negócio bonitinho, de 3 vozes e tal, né? Ou 4, às vezes tinha mais um que cantava com a gente. Eles levaram a gente, pegaram nós 3 e levaram para uma equipe. Daí foi que a gente ficou muito ligado a Vencedores, tanto eu quanto o Ed, mais o Ed depois, que o Ed ficou muito mais tempo ligado a Vencedores. E logo em seguida surgiu o Guilherme com aquela proposta do De Vento em Popa. O disco que praticamente marcou, dividiu, acho que a música evangélica antes e depois, né? Porque até mais brasileira, né? Porque tinha um pouquinho, né? Mesmo Vencedores já tinha alguma coisinha com Volô. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amasse e me disseste vem. É do Se Eu Fosse Contar, né? Se Eu Fosse Contar. O Volô já fazia alguma coisa brasileira e estava presente em algum disco de Vencedores. Mas nunca teve. Aí era 12 faixas, que é a coisa padrão da época, uma brasileira e 11 importadas, né? Ralph Carmichael, coisa do tipo. O Guilherme teve esse projeto aí, de música só brasileira. Como eles me conheciam, já conheciam algumas músicas que eu fazia, Sinceramente, por exemplo, né? Canto Eu Canto, e eu tinha feito uma música com o Sérgio Pimenta, chamado Vou Chegar. Sobre as águas turvas da vida que se tem. É a primeira faixa do lado B, para quem tem o LP, né? Que eu fiz com o Sérgio Pimenta. Uma música até interessante, ficou boa, muito bem gravada. Então, aí o Guilherme convidou a gente participou desse, foi um privilégio até participar desse CD, né? Só tinha craque ali, né? Nelson Bombilcar, Guilherme Kerr, o Sérgio Pimenta, o Gersinho Ortega no piano. Era só cara bom, né? E nós 3 de Bauru lá. Eu, o Ed e o Bilão. O Bilão é que solou Sinceramente, por exemplo. E eu e o Ed, a gente solou mais o Canto Eu Canto. E eu cantei um pouquinho com a Valéria Vassão, o Vou Chegar. O resto era no grupo, né? Tinha o Aristeu Pires também, lembra dele? O Aristeu, filho do reverendo Aristeu, lá de Brasília. Eu lembro do reverendo Aristeu, o filho eu não lembro. O Aristeu é muito talentoso. Parece que ele tem 3 músicas nesse LP. Aqui tá a música título, né? De Vento em Popa é dele. De vento em popa, o sol por cima, embaixo o mar. É do Aristeu. E aí foi, né? Daí pra frente, a amizade cresceu. Fiquei muito amigo de todos eles, né? Principalmente o Zizão, né? Que naquela época era Isso é início dos anos 70. Isso aí foi em 77, 78, né? No caso, né? Então é mais ou menos no período que você vai para LPC também. Exatamente. Aí isso foi interessante, porque assim, ó, tem só uma historinha aí que eu posso contar um pouquinho, que é assim. Eu fui para São Paulo para fazer publicidade. Então, meu sonho é trabalhar em propaganda, certo? Que nem eu queria fazer a agência com meu amigo Ed, lá em Bauru. Aí, o que aconteceu? Com Vencedores, calhou do Tonton, lembra do Tonton? Ivailton dos Santos? Pastor Batista, que foi um dos diretores lá, um dos líderes de VPC na época. Ele... Não lembro. Conversando, ele gostou da história de fazer programa de rádio. Como eu já tinha algumas ideias para isso, ele falou, vamos fazer um para Vencedores. Aí eu fiz um sobre felicidade, com o Vailton sendo o mensageiro, no caso, né? Eu lembro do nome agora, você falou, Vailton. O Vailton dos Santos, que a gente chamava de Tonton, né? Esse programa ficou tão legal que aí aconteceu o seguinte, em 77, o reverendo Wilson era pastor da minha igreja em Bauru. Ele não era o pastor integral. Por algum motivo, foi aquele caso lá que teve um pastor. Aí o reverendo Wilson foi para lá, para apaziguar os ânimos da igreja, sabe? E é muito amoroso, né? Cativou todo mundo de novo, né? Aí, logicamente, ele me conheceu, viu lá que eu tinha um certo talento com essa coisa e me convidou para os caminhos. Isso aí foi em 77. Então, foi a primeira vez que eu percebi assim, bom, eu posso usar o meu talento da publicidade para Deus.
De repente me veio isso na cabeça. Puxa, que maravilha, Deus me deu um presente maravilhoso, né? Então, calhou de eu, ao invés de trabalhar, eu já até estava trabalhando meio no meio secular, em algumas agências, sabe? Já tinha Aí começado você alguma pode coisa, sabe? integrar a fé com o trabalho, nesse caso. Bem, Aí bem. surgiu isso, para mim foi uma dádiva de Deus, né? Falou, nossa, Deus me deu um presentão, né? Era tudo novo, uma empresa nova, uma entidade nova, com um grande futuro pela frente, tanto é que hoje você deve ter conhecido o Luz para o Caminho hoje. Tem um belo prédio, um estúdio maravilhoso, de primeiro mundo, né? Até hoje, né? Naquela época não tinha nada, era um seminário, naquelas salinhas redondas. Você lembra disso? Aquelas Lembro salinhas das galinhas redondas redondas. do primeiro andar ali, subia a escadinha Aham, ali em cima. era Então, ali. era do lado direito, a primeira do lado direito. Aquele lugar se dividia o escritório da Jean Pemberton, do reverendo Wilson, no mesmo ambiente, e eu atrás era almoxerifado, a minha salinha de produção, que era tudo aberto, e a salinha de café. Tudo no mesmo lugar, imagina só. Que legal, como cresceu, né? E agora você vai lá, você vai ver o que tem lá, né? É. Belo Eu fui na época prédio. do seminário e já era um negócio impressionante. Já. Não, acho que para a igreja presbiteriana é um orgulho, viu, aquilo lá. É um trabalho maravilhoso, Motivo realmente. de alegria impressionante. Eu não sabia que você estava, apesar da gente já ter conversado bastante, você estava eu sabia que você trabalhava na LPC, mas não nos primórdios da coisa, assim. Isso aí eu estou É, sabendo agora. eu comecei sozinho, né? Praticamente fazendo tudo sozinho. Quando chegou o Celcino Gama, acho que em 82, mais ou menos, ele tinha uma visão um pouco diferente. Aí ele fez a Luz Plana crescer demais. Cresceu muito, né, com a liderança dele. Aí mudou totalmente. Ele tinha uma visão um pouco mais de crescimento, né, de fazer aquilo lá ficar grande, né? Uhum. Então, de cara, de repente, eu sozinho fazendo programas de rádio, ele contratou um jornalista para me ajudar, um outro locutor para me ajudar. Aí a gente trouxe um cara de Bauru, que era um locutorzão, que aliás eu conhecia até da Rádio Oliveira lá de Bauru. Ele estava meio desempregado, né, na época, meio desgostoso da vida e tal. A gente trouxe para Bauru, o Celcino abraçou ele, começou a trabalhar com a gente, o Edgar Martins. Esse cara tem uma voz maravilhosa. Até hoje ele faz alguma coisa para nos pôr o caminho. Fui locutor da Globo aqui em Campinas, inclusive. De tão bom que ele é. Então, o Celcino começou a colocar gente de talento dentro da Luz pelo Caminho. Então, ela cresceu muito, sabe? E, Arthur, uma coisa que a rádio nos últimos anos tem mudado bastante, né? O rádio tem mudado bastante, porque agora tem o rádio com imagem, né? Isso aí é uma coisa que eu tive o prazer e a honra de mais ou menos 2015 fazer esse tipo de coisa na Rádio PB, na PECOM, né? O reverendo Ricardo abraçou a ideia e teve que fazer um certo investimento, lógico. A gente construiu um estúdio um pouquinho, você foi lá, você viu. Não era um estudião super preparado para fazer televisão, mas era um estúdio de rádio que podia ter câmeras. Uhum. Então eu conseguia colocar 2 câmeras lá dentro, às vezes até 3. E aquela história. Na verdade, o rádio com imagem, a minha visão da época era o rádio normal. Então você não precisava ficar olhando para a câmera, você não precisava se maquiar, não precisava botar terno para fingir que estava na televisão. Você fazia rádio e, por acaso, tinha uma câmera te capturando. Porque a ideia, naquela época, era de você poder usar mais um veículo para transmitir o evangelho. Por exemplo, o rádio, somente o rádio, eu tenho que usar uma tecnologia chamada Shortcast, que é uma coisa técnica, mas o nome é isso daí. Esse Shortcast vai transmitir para alguns portais, tipo TuneIn, tipo Receiver, para a sua web da sua igreja, por exemplo, você pode ter o player e tocar ali, certo? Mas fica restrito a esse mundo. Você tem um aplicativo também no iPhone, no Android, e também vai ali, certo? Quando você vai coloca imagem, você pode ir para o YouTube, Facebook, Twitter e qualquer outra coisa que te aceite como imagem, certo? Uhum. Então, nada mais é do que você estar somando audiências. Você vai para o rádio normal tradicional, todo mundo aceita, fácil, tal.
não requer... Por exemplo, o bom do rádio no celular é que o áudio não requer, não te prende o celular. Você já reparou isso? Você vai no Uhum. YouTube, se você não pagar aquela assinatura premium do YouTube, você está preso. Você não pode ir para o WhatsApp. Se você for para o WhatsApp, caiu o Fecha vídeo, certo? outra. E assim por Sim. diante. O Sim. rádio não. Você está ouvindo o rádio, está no WhatsApp, está mexendo, vendo o jornal, vendo notícia, etc. Então eu estava oferecendo o rádio tradicional, que todo mundo conhecia, na internet, mas o YouTube, com a facilidade da pessoa assistir a qualquer momento, porque no caso do YouTube fica lá para a vida inteira, né? E Arthur, é a lógica do podcast hoje, né? Mais ou menos. Que está no YouTube, está nas plataformas nas plataformas de áudio também, que não são rádio, mas são de streaming, né? Só voltando só mais um pouquinho no caso da TV, rádio com imagem, tem alguns exemplos interessantes de gente que está fazendo, de repente, do nada, investiu bastante para fazer quase que uma televisão, é um rádio, mas que exatamente é uma televisão, o caso da Jovem Pan. Não sei se você acompanha a Jovem Pan em São Paulo. Sim. Se você olhar, eles têm um estudo maravilhoso. E eu vi esse estudo nascer ali, certo? Eu fui visitar lá. É um estudo de televisão. Não tem mais aquela coisa de rádio que se conhece, com microfoninho de rádio, sabe? Com mesa de rádio. Não. É uma bancada de TV, com fundo, o cenário, recorte. O repórter entra na rua, pode ser com StreamYard aqui, por exemplo. Você dá o link, o cara vai para a rua e te devolve como imagem. Entrevista um cara na rua com imagem, né? Então, tem alguns exemplos. A CBN, por exemplo, em São Paulo, a Band News, eles ainda fazem rádio com imagem, onde o apresentador não está preocupado com a câmera, certo? Entendi. Ele não se maquia para a câmera. Ele bota o dedo no nariz, finge que ninguém está vendo, mas está vendo, certo? Bom, no caso do podcast, aí é interessante. A Rádio IPB, ela nasceu em 2006, final de 2006. Mais ou menos em 2009, eu fiz a primeira assinatura de uma plataforma de podcast, chamava Podomatic. Então, a partir de 2009, mais ou menos, todos os programas que eu produzia viravam podcast. Programas de rádio, com cara de programa de rádio, numa palavra, a palavra podcast não aparecia, né? Você vai ver agora o podcast da Igreja Presbiteriana. Não tinha isso. É um programa de rádio normal. Vai ouvir Luz para o Caminho, sei lá, a cada dia, etc. Aí eu fazia isso daí, jogava no podcast. Naquele tempo estava caro isso, não era tão barato. A gente pagava por ano, né? A mensalidade, uma anuidade, no caso, bem cara. Mas em 2009 eu já fazia isso. Quer dizer, hoje em dia não tem como... Quase todo mundo faz podcast ou isolado, que nem você faz. Você não está ligado a nenhuma rádio, certo? Você faz um podcast. Ou talvez o que está na moda hoje também é chamado videocast. Na verdade não passa de um podcast com imagem, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui, o que você está fazendo, se você fechar os olhos, é só áudio. Sim. Não tem muito o que ver aqui nós dois, a não ser a minha cara e a sua, certo? E tanto que eu extraio o áudio e jogo como podcast nas plataformas. Nós estamos aqui há mais de meia hora e a pessoa já enjoou de ver nossa cara. Você não mudou nada aqui, certo? Você tem um quadro lá atrás de você que está parado, né? Não passou nenhum gato aí na sua frente, quer dizer... Sarinha passou aqui 1 hora, eu pedi para ela voltar, mas nada. Derrubou umas panelas ali, mas nada demais. Não deu para ver. Mas você sabe que isso é uma coisa que acontece até com estações grandes, tipo o Globo News, por exemplo. Se você fechar os olhos, aquilo lá é puro rádio. Porque eles falam o tempo todo falando, né? Alguém comentando, alguém falando. É verdade, verdade. E o programa Verdade de Vida, por exemplo, não é que eu quero desfazer, nada a ver com isso, tá? Mas se você fechar os olhos, é um programa de rádio. Porque ele não tem ilustração. TV tem que ter movimento, tem que ter coisas entrando, saindo, luzinha piscando, entendeu? Alguma coisa tem que acontecer. Mudança de cena. Mudança. Ainda mais hoje tem que ser tudo muito rápido, né? Você não pode fazer um programa parado assim, que nós estamos fazendo aqui. Tem que ter coisa, né? Entrada, saída, muda a câmera, câmera 1, câmera 2, câmera 3, né?
Isso, no programa Verdade e Vida, por exemplo, é o estilo do programa. Ele tem, sei lá, 20, 30 anos quase, nasceu em 2000, né? Tem 23 anos, eu acho. Mas é um programa nosso, evangélico, o que vale é o conteúdo, né? Isso também é uma coisa interessante, sabe? Às vezes a gente pensa muito em acabamento das coisas, esquece que o conteúdo vale mais que o acabamento. Quer dizer, pensa na forma, né? Mas o conteúdo, a palavra final que está aqui dentro, que nós dois estamos produzindo, vale mais do que cenário, acabamento, lantejoulas, maionese que você põe em cima, entendeu? Uhum. Porque é que nem tem um exemplo clássico na publicidade, não sei se você lembra da propaganda do Bombril, lembra disso? Que durou acho que uns 10 anos. O cara dono da Bombril nunca vendeu tanto Bombril na vida. O que era a propaganda? Era um carinha na frente de um vídeo, naquele estilo bem simples para a época, sem nada, vendendo Bombril. O que valeu ali? O conteúdo, a linguagem e o estilo do carinha, certo? Que ficou famoso, né? O garoto Bombril, lembra disso? Lembro, sim. A propaganda não tinha nada. O cara botava no estúdio com o fundo com o logotipo Bombril, o cara na frente com um texto legal, 30 segundos, e vendia que nem água, entendeu? Quer dizer, tanto que a gente chama esponja de ácido e Bombril, né? Ficou o nome do produto, ficou o nome da marca. Então, o podcast você já vinha fazendo algo parecido há um bom tempo, só com o seu nome. Hoje eu faço, não tem como não fazer, certo? Porque, assim, o rádio é uma coisa efêmera, né? Quem está vindo nós, se você estivesse indo para o ar agora ao vivo, o cara vê e acabou, né? Apesar que no YouTube ainda fica, né? Fica gravadinho, bonitinho lá, né? Mas se fosse o rádio, tá indo para o ar o nosso programa aqui agora, se o cara perder alguma coisa, adeus, não tem mais como ver, certo? Vai embora. A não ser que a gente tenha uma reprise, faça de novo, que é ao vivo, né? No caso do podcast, o que nós estamos fazendo aqui agora, se fosse um programa de rádio, você bota no podcast, ele vai durar eternamente. Vai ser uma coisa duradoura. É o tal do que a gente chama hoje de on demand. Tem uns nomes bonitos para essas coisas, né? Ficam bonitos, né? Mas, então, a lógica do... Eu tenho até pensado um pouco sobre isso, que a lógica desse programa, dos dois, do canal em si, eu penso que eu estou criando um arquivo, sabe? Não, sim. Estou criando um arquivo sobre história da igreja e história da IPB. Assim, quanta informação valiosa a gente não teve hoje que alguém lá na frente não pode usar como uma fonte. Uma entrevista que eu acabei fazendo aqui, assim, tipo... eu sempre tento trazer alguém que estuda o assunto, mas também gente que vivenciou a situação, como é o seu caso, né? E outros casos que apareceram aqui, de programas. Então, assim, eu penso que eu estou ajudando a igreja, criando um arquivo até para pesquisa. Sim. Você tem aqui uma fonte, né? O que vale muito na internet hoje, Flávio, que você deve ter percebido isso já. Por exemplo, você fez um programa, é um arquivo. Mas se a gente não divulgar isso, pouca gente vai saber, certo? Sim. Então, a divulgação para essas coisas nossas da internet hoje é muito importante. E acaba vencendo quem sabe divulgar mais, entendeu? E, infelizmente, tem esse probleminha também. Saber taguear, entendeu? Você bota, quando você coloca lá no YouTube, você bota uns tags lá, para a pessoa, de repente, só por esse tag, achar o nosso programa aqui. Tem que... É uma coisa até que eu tenho que pesquisar mais. A gente falando das entranhas do canal já, mas é algo que eu tenho que pesquisar mais, mas tenho tentado assistir alguma coisa e ouvir mais sobre como fazer o canal, né? Assim, tá bem artesanal ainda, mas eu penso no conteúdo, sabe? Também, Arthur, assim, de a riqueza de pessoas como você que estão vindo e estão contribuindo para a história, para a memória da igreja, sabe? Eu acho que isso para mim, é a riqueza, né, do que eu estou tentando fazer, né? É chato eu dizer que é a riqueza do que eu estou fazendo. Não, mas mas o que eu estou tentando fazer é essa memória da igreja
Sabe, assim, uma memória que tem várias vozes, assim, sabe? Tipo, a gente está te ouvindo, ouviu pastores, mas pastores diferentes, de regiões diferentes, de contextos diferentes, assuntos diferentes. Sair um pouco, a gente fala de grandes nomes da história da igreja, falou de Álvaro Reis já, por exemplo, Simonton, aqui já citou também para alguns pastores importantes, mas, assim, também a percepção, a participação dos leigos na história da igreja, dos grupos, por exemplo, saber que o grupo de louvor tinha outro nome, era o Conjuntinho. Essa para mim é rico, saber do início da LPC, num podcast que você teve vários tipos de informação. Então, eu estou bem satisfeito, assim. Você é um bom curador, Flávio. Você é um cara culto, um pastor culto, que eu gosto muito de você, sabe? E isso aí te ajuda muito. Você tem uma visão grande, assim. A sua visão é outra, diferente de alguns pastores, né? Eu estou tentando sair um pouco desses lugares comuns também, assim, né? Tentar pensar coisas um pouco fora mais do mesmo. É um desafio, mas Deus tem abençoado. Arthur, meu amigo querido, eu gosto sempre de caminhar para o final fazendo duas coisas. Uma é perguntando se você tem algumas coisas que ainda queira falar, alguma consideração ou alguma coisa, e depois responder uma pergunta que é por que é importante a gente fazer isso que a gente fez aqui, né? Voltar um pouco na história da igreja. Para mim, assim, eu tenho aprendido muito com os programas de coisas que eu tinha uma percepção, assim, meio hipotética, mas tinha uma certa noção, e que estão sendo corrigidas. E uma que aqui foi que a nossa igreja demorou muito para entrar na rádio, nos meios de comunicação. E não, assim, foi legal essa distinção que você fez, assim, nem sempre a igreja, como instituição nacional, fez isso, mas você teve pessoas ocupando espaços na história da rádio no Brasil. E já nos anos 70, antes mesmo, né, em Campinas, você teve lá a tentativa lá do grupo que você falou. Teve o CAV, que foram dois presbiterianos, mas não tinha nada a ver com igreja, né? Eles eram para-eclesiásticos. Mas você teve o CAV com presbiterianos nessa iniciativa, mas a iniciativa da IPB em parceria com os Estados Unidos, da Luz para o Caminho, foi legal. E saber que você estava nesse início, para mim foi legal demais saber disso. Para mim foi uma... Bom, eu estive no começo da Luz para o Caminho e praticamente no início da PECOM, né? Uhum. Quando eu entrei em 2006, a PECOM, ela estava antes lá em Curitiba, veio para São Paulo, mas só tinha o Brasil Presbiteriano, a única coisa que eles faziam. Tinha um jornalista e tinha o seu Clineu, que era o gerente lá, chamava Rede Presbiteriana de Comunicação. E eles tinham o programa Verdade e Vida, né? Que estava com eles, mas estava meio dividido naquela época. Tinha um pedaço com a Luz pelo Caminho, o Sacramento tomava conta de outro lado. Não era assim totalmente da RPC. Uhum. Só um pouco depois que aí a PECOM tomou as rédeas do programa para valer mesmo, né? Já com o Ricardo Mota em 2012, por aí, quando mudou um pouco o programa. Eu tenho só uma coisinha que eu lembrei aqui, que acho que vale a pena realçar, que é o seguinte. Tem uma história de um programa, sabe para você ver como às vezes o conteúdo é muito mais importante que a forma, né? Que o acabamento. Você deve conhecer um programa chamado Em Poucas Palavras, com o pastor... o Nicodemos e o Nats. O Matias e o Augusto Nicodemos. Então, esse programa nasceu... Quando o Augusto Nicodemos foi para Goiânia, o Natsan tinha um estúdio lá do seminário nosso lá, sabe? Ele tinha acabado de inaugurar aquele estúdio legal, muito bem feito, bonitinho. Aí eu comentei com o Natsan, você não quer fazer um programa com o reverendo Augusto Nicodemos? Aproveita que ele está por aí, né?
Não é que deu certo, o Natson conversou com ele e nasceu o programa Em Poucas Palavras. Que já virou livro, né? E esse programa foi muito incrível. Ele tinha 15 minutos, cravadinho, não podia passar de 15, porque ele começou na Rádio IPB e numa rádio local lá em Goiânia. Então tinha que estar cravado, né, nos 15. Cravadinho. Cravadinho, bonitinho. E por incrível que pareça, a junção Natson e Augusto Nicodemos foi tão interessante, a simbiose dos dois, fizeram um programa incrível. Aí, olha só esse programa. Esse programa nasceu programa de rádio, virou podcast, virou videocast, porque um carinha lá do Recife pegou o programa, pegou o slide que eu tinha para fazer a capa do podcast, começou a colocar no YouTube. Então ele pegava o slide, simplesmente um slide, tapava, colocava o som embaixo e tapava tudo com um slide. 15 minutos, um slide parado e o som rolando no YouTube. Se você olhar hoje lá, em poucas palavras, no YouTube, lá do Augusto Nicodemos, tem milhões de visualizações. Milhões. Então aí você vê que... na verdade, audições, né? Exatamente. Uhum. E tá tudo lá. Foram 303, 304 programas que eles fizeram, os dois, Natson e o Augusto. E foi um sucesso. Não só isso, esse programa virou livro. Chegou a ver isso? Uhum. Uma editora, acho que foi a Bom Pastor, se eu não me engano, gostou tanto do programa que ipsis literis pegava os 300 e poucos programas, transformou em texto tudo, transcreveu para texto e virou um livro. Se eu não me engano, tem 3 ou 4 volumes. Aí você vê, um programa de rádio, nasceu rádio, virou podcast, virou videocast e virou livro. É um case, que a gente chama na publicidade, de sucesso absoluto. Certo? Uhum. Fantástico, fantástico. E aí um exemplo do bom uso que a igreja fez do rádio, né? Exatamente. E por que é importante a gente retomar essas histórias, meu amigo? Bom, eu nasci num lar católico, né? E naquela época eu não sabia que era Bíblia, não sabia que era nada. Eu só ia na igreja, eu só estudava no colégio de padre, salesiano na época. Eu estudei o primário, o ginásio e quase que o colegial, colégio de padre. Coisa de família. Meu nome é Arthur Aparecido Mendes e minha irmã chama Rita de Cássia Mendes. Você imagina o nível de catolicismo que a gente era, né? Era alto. Era alto. O Aparecido eu quase nem falo que existe. Era alto. Depois que eu virei... Aí eu me converti, foi quando o mundo se abriu para mim, sabe? Quando eu entrei na igreja presbiteriana lá em Bauru, é até um caso engraçado. O que me chamou a atenção naquela igreja, porque eu passava todo dia em frente a ela, a igreja fica na rua Antônio Alves, 865, pé da praça principal da cidade. É uma igreja maravilhosa, uma das igrejas mais bonitas que eu já vi, presbiterianas ou qualquer outra. Por algum motivo, o arquiteto que fez uma igreja maravilhosa. Ela é perfeita em tudo. Uma bela cara, uma bela fachada. Por dentro, pé direito maravilhoso. Tem luz entrando à vontade. Ela era boa de som, quer dizer, final dos anos 50, que foi o reverendo Zacarias Bravo que fez essa igreja, o que contratou o arquiteto, né? Ele trabalhou nos Estados Unidos, então ele tem uma boa visão dessas coisas. Então ele fez uma bela igreja. Eu passava todo dia e falava, nossa, que igreja bonita, igreja presbiteriana, que nome difícil, né? Presbiteriana. Um belo dia, coisas de Deus, né? Na frente da casa que eu morava um pouquinho mais para baixo, morava uma membra, um membro, uma menina, membro da igreja presbiteriana. E por algum motivo eu fui numa festinha que ela fez, e eu fui lá. Ali eu conheci a turma da igreja presbiteriana de Bauru. E era mais ou menos perto do carnaval, eles tinham toda quarta e sexta jogos numa quadrinha que eles tinham dentro da igreja, quadra de vôlei. E futebol também. Eu comecei a frequentar. Quarta e sexta eu ia lá frequentar. E logo em seguida teve o carnaval, acampamento de carnaval. E pouco tempo depois, teve um pastor lá da igreja de Niterói, que agora me fugiu o nome,
que fez naquele tempo podia fazer, o pastor chamava as pessoas para ir na frente, né? Como é que chama? Lá da igreja de Niterói, você lembra dele? Esqueci o nome, agora já foi. Eu sei que eu me converti ali, fui para frente, me converti, depois fiz profissão de fé, quer dizer, na igreja eu comecei a cantar, conheci grandes compositores, Bach, Handel, cantava no coral, cantava em quarteto masculino, cantava em tudo, quer dizer, jogava bola, tinha amigos, quer dizer, o meu mundo mudou totalmente a partir do momento que eu entrei na igreja presbiteriana. Quer dizer, o meu mundo mudou ali, quer dizer, o que eu era antes, eu nem sabia direito o que eu era, mas quando eu me converti, eu conheci a igreja, conheci a história da igreja, gostei da igreja, quer dizer, é uma igreja que eu tinha certa, não vou falar paixão, mas eu gostava muito da igreja, certo? Por tudo, das pessoas da igreja, do pastor da época, era o reverendo Miguel Orlando de Freitas, um pastor muito amoroso, me fez renascer ali, entendeu? Então, aquilo que eu não tinha nada no passado, eu nasci e hoje praticamente vivi durante muito tempo na igreja presbiteriana, trabalhando para ela, uns 40 anos praticamente. Quer dizer, a história da igreja me trouxe até aqui hoje, entendeu? Uhum. Ela me ajudou a ser o que eu sou hoje. Ela é a sua história, né? Também. Legal, Arthur. Muito obrigado. Então, eu agradeço muito por aceitar o convite, motivo de muita alegria. Foi um programa muito informativo e muito pessoal também. Achei muito bonito ouvir mais sobre a história da igreja e como sua história se mistura com a história da comunicação também da igreja. Obrigado por compartilhar isso. Você tem a chance agora, a oportunidade agora de se despedir do pessoal, depois a gente encerrar. Ok, bom, é lógico que eu fico feliz de poder compartilhar isso com você, Flávio, pastor que eu gosto, que eu admiro, em casa com você, certo? Uma vez fizeram um programa especial comigo lá na Luz na APECOM, lembra disso? Uhum. Eu até te chamei porque eu sempre fui um cara dos bastidores, né? Eu nunca fui o cara da ribalta, né? Eu trabalhei a vida inteira colocando pastores na ribalta, de alguma forma. E eu sempre por trás, né? Na coxia. Fico feliz de trazer lá a ribalta hoje. Então. E é engraçado, a gente que é brasileiro tem esse probleminha de não saber levantar a mão, né? Você cresce na escola, lá no primário, no ginásio, diferente do americano, que o moleque de 7 anos já levanta a mão, enfrenta o professor, vai na frente, fala. A gente não é treinado para isso, né? A não ser vocês, pastores, né? Vocês são bons nisso. Mas a gente, assim, que nem eu, um cara mais tímido, tá? Eu sempre tive dificuldade com isso. Tanto é que a minha voz, durante muito tempo, foi o meu grande amigo Éder Pinheiro Chaves. Em Vencedores, quando o Zizão falava assim, hoje é com você, Arthur, você que vai dirigir. Nossa, eu tremia na base, entendeu? E eu tinha tudo que pedia pro Ed, fala você, porque o Ed era bom de falar, eu já não era, entendeu? Então é isso, quer dizer. Então, fico feliz de ter dado essa oportunidade de você falar, então. Fico muito feliz. E a você que nos acompanha, muito obrigado. E espero você no próximo programa.